Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, nossa sessão clínica do Núcleo Central do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Queria agradecer a presença de todos aqui. Tá? Nós temos hoje, o nosso tema é sobre fígado e vias biliares. Tá? Hoje nós temos a presença de 3 serviços. O Hospital dos Servidores do Estado, aqui com o Daniel Barbosa e a residente Ana Flávia. O Hospital de Valença, com o Desculpa, TCBC. Luiz. Residente Lucas Carvalho Santos. Perdão, obrigado, troquei aqui. A Ana é residente do Gilvando, de Valença, tá, que vai apresentar aqui o segundo caso, e o terceiro caso nós vamos ter com aqui o TCBC Nilson Chaves e o residente Paulo Luna. A ideia da gente é realmente participar, incluir os residentes nesses debates, né? A gente dá uma sensação de uma sessão clínica mesmo, tá? Então é importante a presença deles aqui por esse motivo. E para debater, nós vamos ter o Alexandre Cerqueira, TCBC Alexandre Cerqueira, aqui do Rio, e também o TCBC Marcos Filgueiras, de Teresópolis, Hospital de Clínicas de Teresópolis, também da faculdade de lá. Tá? Então, eu queria agradecer a ideia da gente realmente. E o doutor Rômulo Varela, desculpa, que é o radiologista. Hoje nós temos um único não cirurgião na mesa, prometemos cuidar bem dele. Vai ser importantíssimo aqui para mostrar as imagens para a gente, né? Também temos a ideia também a gente trazer outras especialidades para a gente fazer uma discussão interdisciplinar. O Marco Antônio Correia Guimarães vai ser o moderador, vai ser o chefe do serviço de hoje, então ele que vai ter que coordenar esse povo todo. O problema aí é com ele. E também nós temos aqui alguns membros do Núcleo Central, tá? O TCBC Renato Luna, aí talvez entre alguns outros membros aqui do Núcleo Central, tá? Então, enfim, queria agradecer o CREMERG também. Essa plataforma é do CREMERG, o CREMERG que cede para a gente tem uma parceria com eles para fazer esses eventos. Então, é importantíssimo e o CREMERG sempre nos apoia e a gente consegue uma disseminação melhor aí para todo o Estado com o apoio do Conselho. Então, queria agradecer a todos. E uma coisa importantíssima que eu queria passar para vocês é sobre a importância de todos entrarem para membros do colégio. Tá? A gente sabe que esse é um evento aberto, nós, diante da pandemia, temos feito os eventos online, mas é importantíssimo nós estarmos juntos, né? O colégio é a nossa via de expressão, é onde a gente tenta trazer ciência, trazer informação para todos, e também é um ponto importante para nós estarmos juntos e podermos ter forças para brigar nesse momento complicado que nós estamos vivendo aqui no nosso estado em especial, tá? Então, todos, eu solicito quem não for membro para entrar no site do colégio, ver as vantagens, ver como é que faz para passar, para entrar junto, trabalhar junto conosco, que nós estamos precisando cada vez estar mais juntos, tá? Então, não vou me alongar mais, vou passar aqui para o Marco Antônio, para ele começar a coordenação aí dos trabalhos de hoje. Obrigado a todos, bom dia. Obrigado, Luiz. Obrigado ao convite para participar dessa terceira sessão. Obrigado à participação de todos os nossos palestrantes. Então, como o Luiz já colocou, a gente tem 3 apresentações, então vamos começar logo para a gente não perder oportunidades interessantes de debate. Então, eu queria chamar o Hospital dos Servidores do Estado, o Dr. Daniel Barbosa e o Lucas, que vai fazer a apresentação, para já compartilhar a tela e a gente começar a apresentação. Como já foi falado pelo Luiz, é muito importante, bem-vinda a participação dos residentes, todos estão na plateia através do chat ou do QIA embaixo. A gente vai tentando responder as colocações de vocês pelo chat ou até mesmo, se for uma questão muito importante, passando aos nossos debatedores. Então, Lucas, fica à vontade, assim que você estiver pronto aí, pode começar a apresentação. Bom dia a todos. A imagem está certinha? Deixa eu só fazer um adendo aqui. Bom dia a todos. É um prazer assim, estar nesse sábado com vocês. O caso que a gente vai apresentar tem uma evolução longa e tem uns 2 ou 3 pontos, eu acho que eventualmente vale a pena a gente dar uma parada para discutir exatamente o passo em relação a próximas condutas. Então, para não ficar, às vezes, uma discussão muito posterior ao caso, que às vezes vai poder perder algum dado aí no meio do caminho, eu vou sugerir algumas pausas só para que a gente possa discutir a conduta naquele momento. Perfeito, Daniel. Da mesma forma, aos nossos debatedores, se em algum momento vocês quiserem fazer alguma intervenção para fazer algum comentário, fiquem à vontade. A gente não tem nenhuma... A possibilidade da interação ao longo de toda a apresentação é o mais interessante dessa sessão.
Então, tanto o Daniel como os debatedores, fiquem à vontade para interromper em qualquer momento. Eu também vou interromper para fazer algumas perguntas, para a gente poder tornar essa discussão um pouco mais interativa. Tá bom, Daniel? Lucas, por favor. Okay. Obrigado. Bom dia a todos. Eu me chamo Lucas Reis, sou membro aspirante do colégio. Estou representando aqui o Hospital Federal dos Servidores e orientação do Dr. Daniel, nosso chefe do fígado, que dispensa apresentações maiores. Nosso caso clínico, identificação do paciente. LFS é um paciente masculino de 57 anos, aposentado, casado, natural do Rio de Janeiro. Tinha uma queixa principal de mudança nas fezes e uma história longa, como o Dr. Daniel falou. Iniciou em 2016 um quadro de alteração de hábito intestinal progressiva, que revezava, segundo o próprio, fezes em fita e diarreia, cólica abdominal. E tinha hematoquesia frequente e o mesmo, ele próprio falou que não valorizou os sintomas por muito tempo. O paciente, em 2019, ou seja, 3 anos depois do início dos sintomas, ele não conseguiu evacuar, fez bastante força e teve uma síncope. E ele relatava nesse período que já tinha perdido 5 quilos em 2 meses. Ele foi levado a uma unidade de saúde, que ele não descreve qual, realizou uma tomografia sem contraste, com um laudo de fecaloma e lesões hipodensas hepáticas a esclarecer a etiologia. E ele tinha um conhecimento no hospital da Unirio, então ele, poucos dias depois, foi para lá com a intenção de uma internação, uma complementação desse exame tomográfico com contraste e uma colonoscopia. Essa colonoscopia demonstrou a 8 centímetros da marginal uma lesão tumoral vegetante, subestenosante, mais ou menos 70% da luz do órgão, endurecida e friável, que se estendia por 7 centímetros. Foi realizado biópsia sem outras alterações. Aqui é só para ilustrar o laudo do exame, mas é isso que a gente já descreveu abaixo. O histopatológico demonstrava um adenocarcinoma moderadamente diferenciado, infiltrante e ulcerado. Aquela tomografia que ele complementou com contraste não tinha alteração em tórax, mas o fígado tinha algumas formações ovaladas hipodensas de aspecto hipovascular, localizadas no segmento 8, medindo 3,1 por 2,9, no segmento 5, com 2,8 por 2,4, e algumas outras menores, sugestivas de implante secundário. A gente não conseguiu botar o vídeo, então a gente trouxe as fotos da tomografia, o lado esquerdo sem contraste, o lado direito na fase portal. Aqui a gente já consegue ver do lado direito, na imagem inferior, uma lesão grande. Dr. Rômulo, se quiser comentar também, fica à vontade. E aqui o corte mais baixo, tem uma lesão próxima à cava, que foi até uma dificuldade grande mais para frente. A gente vai chegar nela. E o Hospital da Unirio acabou pensando em fazer uma quimioterapia e radioterapia neoadjuvante. O doente tinha lesão só em fígado direito, só que eles não contam com oncologia clínica na unidade. O paciente foi regulado pelo SER e acabou com uma consulta no dia 30 de 1 de 2020, na cirurgia geral do aparelho digestivo dos servidores. E foi quando começou o nosso contato realmente com ele. História patológica pregressa, ele não tinha nenhuma comorbidade, sem cirurgias abdominais prévias. História social, nada de relevante, ex-etilista social, sem passado de câncer de nenhuma natureza na família. O paciente tinha um PS0, ótimo, sem alterações no exame físico, toque retal, não se tocava a tumoração. Nesse momento, a gente solicitou um laboratório com marcadores, que ele não tinha, uma ressonância, e foi aberto prontuário na unidade para aparecer para oncologia clínica. Aí vamos fazer uma pausa agora aí, Lucas, por favor, e pedir a opinião aí dos demais participantes. Só um resumo, então, né? Um senhor novo, PS0, uma história já de 3 anos de uma alteração do hábito intestinal bem típica de uma doença neoplásica que confirmou, e que nesse momento do estadiamento, né, foi confirmado um tumor de reto, né, com metástases hepáticas sincrônicas, e tinha, como mostrou naquelas imagens que o Lucas passou. E aí, queria saber a opinião de vocês em relação à conduta agora. Bom dia aí. Eu acho assim, 2 coisas importantes, né, para mostrar que o paciente, desde 2016, né, até 2020,
né, para poder encaminhar esse paciente a regular, esse processo todo realmente me impressiona até a evolução desse paciente. Não sei como é que ele não obstruiu antes. Preocupa realmente ali aquela lesão ali próximo da veia cava, né? Não, vamos ver como é que vai ser ter a resposta na radioquímica, mas é um paciente realmente com lesão de reto, né? Tem que fazer, é uma doença sistêmica, já tem doença bilobar no fígado. Eu não consegui ver muito bem a imagem das lesões aí à direita e nem à esquerda, né? Porque a primeira foto eu só vi à direita, a ressonância acho que não passou ainda. Mas é um paciente que tem que ter uma boa resposta à quimioterapia neoadjuvante para a gente pensar em fazer alguma. Ele tem um PS bom, é jovem, né? Tem que ser um bom respondedor, né? Mais alguém? Eu posso dar seguimento? Pode dar seguimento, Lucas, por favor. A ressonância, as imagens do paciente não tinha, mas eu trouxe o laudo para a gente. Ele tinha diversas lesões nodulares hipovasculares, suspeitas de implante secundário no lobo direito e esquerdo do fígado, ou seja, essa doença progrediu nesse tempo, né? Mais expressivas ainda em fígado direito. A maior lesão era localizada no segmento 7, já com 6 centímetros, em amplo contato com a veia cava inferior retrohepática. A ressonância de pelve dele tinha uma tumoração no reto de cerca de 5 centímetros a 9 centímetros do anel anorretal, invasão da camada muscular própria, linfonodos mesorretais presentes em números maior que 3, e os linfonodos laterais livres. Ô, Daniel, esse paciente progrediu em vigência de quimioterapia? Não, ainda não tinha começado quimioterapia para ele. Isso daí foi o exame quando ele chegou nos servidores, depois dessa regulação toda. Tá, obrigado. Isso. O laboratório dele que a gente tinha solicitado de relevante, uma hemoglobina de 11, albumina 4,2 e um CEA de 8,14, isso antes de qualquer quimioterapia. A oncologia clínica, em conversa com a gente, propõe quimioterapia, inicialmente uma proposta até paliativa, mas pelo PS eles falaram para a gente avaliar a resposta dessas lesões. Ele fez a quimioterapia, inicialmente 2 sessões de Flox, colocou um Portocat e complementou com Folfox mais Bevo em 9 sessões. E fez um novo exame de estadiamento. Nesse novo exame, já no mês 5 de 2020, houve desaparecimento de todas as lesões em fígado esquerdo e redução das lesões e desaparecimento de outras no fígado direito, restando lesões do segmento 5, 6, 7 e 8, ou seja, o fígado direito inteiro ainda comprometido. As ressonâncias, como eu falei antes, eles não trouxeram o CD, enfim, a gente não conseguiu botar. A ressonância de pelve teve uma redução da lesão parietal do reto superior, distando 10 centímetros da margem anocutânea, redução de linfonodos mesorretais e discreta heterogeneidade de sinal na gordura mesorretal. Novo exame de sangue dele com hemoglobina de 11,6, albumina ainda boa, 4,4, e o CEA com uma queda importante. A oncologia clínica pede para a gente avaliar a ressecabilidade das lesões hepáticas e de reto. A princípio, foi proposto para o paciente uma ressecção cirúrgica pelos preceitos da terapia reversa. A ideia, ele já tinha feito quimioterapia, era fazer uma hepatectomia direita regrada, uma nova quimioterapia e partir para uma ressecção anterior de reto. Paciente interno em agosto de 2020, e a gente realiza nova tomografia por esse tempo para avaliar como é que estão as alterações. Eu trouxe de novo a imagem. Essa imagem, não sei se alguém quer comentar também. Eu não estou conseguindo aqui fazer aquelas anotações, não está aparecendo para a minha opção. Mas a gente vê aqui na imagem inferior à esquerda uma lesão ali no segmento 8, que parece que tem uns focos densos de calcificação. Aqui na esquerda é sem contraste, e à direita com contraste. A gente vê lesões ali no 8, no 7, uma lesão no 7 junto à veia cava, que devia ser aquela maior lesão previamente descrita, né? Perfeito. E basicamente isso. Aqui são cortes um pouco mais baixos. Isso, a gente vê basicamente as mesmas lesões, né? Tem aquela maior junto à cava. Essa cava tem um sinal heterogêneo, não sei se é por causa da fase do contraste, mas não deve ser trombo. E tem umas lesões menores no segmento 7, que a gente vê ali na imagem superior à direita. Só acrescentar ali, né? Aproveitar que está com a imagem, o lobo esquerdo, ele é um lobo esquerdo que não é muito grande, né? Ele não, você vê que ele
praticamente ele está na direção da aorta ali e ele não passa a linha média. Sim, verdade. O paciente, então, com essa proposta em 2/9/2020, foi submetido à hepatectomia direita regrada. A gente tem como hábito a utilização de ultrassom intraoperatório. Foi feita uma cirurgia típica, não tinha no ultrassom imagem nenhuma à esquerda. Foi feita uma ligadura da artéria hepática direita, ligadura da veia porta direita, veia suprahepática direita. Hepatotomia a gente utilizou bisturi ultrassônico e hemostasia complementar com bisturi de argônio. Aqui é uma imagem da dissecção do hepatoduodenal, artéria hepática direita já ligada na pinça, a porta dissecada, na ramificação dela laçada com uma fita cardíaca à porta direita e com um fio já as portas setoriais. A linha de hepatotomia do paciente. E aqui, após a hemostasia já feita, mostrando o remanescente já fixado. O paciente teve uma evolução satisfatória, ficou 3 dias no CTI, não necessitou de hemotransfusão, teve uma boa evolução e alta após 10 dias. Histopatológico, um linfonodo retirado do hepatoduodenal livre de neoplasia, fígado com múltiplos nódulos compatíveis com adenocarcinoma metastático, margens livres, profunda com a mínima margem de 1,5 centímetros. A proposta do paciente era ele seguir com oncologia clínica, realização de quimioterapia. Posso interromper você um minutinho? Queria à vontade. Pedir a colaboração dos debatedores para algumas questões interessantes desse caso. À vontade. Primeiro, como o Daniel já colocou, foi um paciente que teve uma boa resposta à quimioterapia que converteu ele para um paciente cirúrgico. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, Daniel, os debatedores, é a experiência de vocês e quando que vocês indicam ressecções simultâneas do fígado e colo retal? Ou se não indicam nunca? Bom, vai lá, Cerqueira, pode falar. Não, pode falar. Não, pô, os mais velhos primeiro. Quem tem mais cabelo, então. Vamos lá. A princípio, né, depende muito da localização, tanto da lesão do colo reto, tanto da lesão do fígado. Eu, particularmente, quando tenho uma lesão, né, no colo alto, né, sem ser reto, uma lesão anterior no fígado, né, lobo esquerdo, segmento 4, segmento 5, dá para fazer a cirurgia simultânea. Tá? Tem vários trabalhos mostrando isso. Agora, quando você vai fazer uma ressecção de reto, né, e uma hepatectomia direita, por exemplo, aí eu já não faço, porque eu acho que são 2 cirurgias que têm uma morbidade grande, então você acaba tendo um risco maior para o paciente. Eu faço praticamente quando você tem uma lesão de colo alto, sem ser reto, com lesões no fígado anterior. Fora isso, eu não faço, não. Ok. Daniel, doutor Marcos, Gilvando, fiquem à vontade. Então, é isso mesmo. É isso mesmo que o Alexandre falou. Primeiro, as incisões, que são diferentes, né? Geralmente você não consegue abordar o fígado e o reto ali, geralmente na mesma incisão. A gente geralmente utiliza subcostal bilateral ou incisão de Makuch, né? Outras incisões. Às vezes você pode utilizar o manobra de Pringle, né? Então você acaba fazendo um edema muito grande ali nas alças e anastomose. E a hepatectomia em si é uma cirurgia limpa, né? E a cirurgia, geralmente, do colo é uma cirurgia contaminada. Então, você acaba são realmente, como o Alexandre falou, 2 cirurgias diferentes, né? Então, eu acho que isso realmente inviabilizaria. Mas, quando são lesões de colo direito, sincrônica com metástase pequena, né, sem ser uma hepatectomia grande, uma lesão do lobo esquerdo, que dá para você fazer na mesma incisão, eu acho que não vejo problema, não. Não sei se os demais concordam, né? Tá certo, já disseram praticamente tudo. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Felipe. Parabéns à comissão organizadora do Núcleo Central do CBC. Obrigado pelo honroso convite de participar com os colegas, em especial o convite do professor Luiz Gustavo. Lucas, belíssima apresentação, né? Belíssimo caso. Abordagem simultânea, se não tiver obstrução, o sangramento do reto, acredito que essa seria a conduta perfeita, né? Abordar a lesão hepática. O paciente tem um bom PS, teve uma boa resposta biológica
a quimioterapia. Então, nós faríamos também esse mesmo procedimento, fazer a ressecção hepática. Agora, lesão de reto nós não faríamos simultâneo. Tá? Mesmo porque, obrigado, doutor Filgueira. Sendo muito baixo, não iríamos fazer. Parabéns pelo caso, maravilhosa cirurgia. Como eu disse, o caso é grande, a gente vai ter ainda o desenrolar. Não, eu sei que tem mais coisa. É só mais uma perguntinha, aproveitando a foto das cirurgias que vocês colocaram. Vocês têm por rotina abordar a hepatectomia direita fazendo manobra de Hengen ou não? Porque eu vi que vocês não fizeram, a princípio, pelo que está descrito. Eu não entendi a pergunta, Marcos. A hepatectomia direita, vocês têm por rotina fazer a abordagem tipo Hengen, ou seja, de secar suprahepática e levantar o fígado? Porque aparentemente não foi assim que vocês fizeram. A rotina de vocês é utilizar ou não, ou seletivamente, ou não utilizar nunca? Eu queria lançar essa pergunta para você e para os debatedores. A gente faz, na verdade, a gente faz praticamente Hengen sempre, né? E a hepatectomia sempre, tanto esquerda quanto direita. Ali talvez não esteja só a demonstração na foto, né? A gente foi mais econômico assim, mas a gente sempre faz. E sempre que a gente consegue fazer essa ligadura seletiva, a gente faz. Nesse caso, a anatomia era favorável, os pedículos bifurcavam bem fora da entrada do fígado, então deu até para fazer as ligaduras setoriais, né? Do ponto de vista anatômico, era favorável isso, né? A rotina de vocês é fazer o isquemia. Sim. E a gente tenta fazer, assim, a gente sempre tem príngulo, e mesmo nas hepatectomias maiores, com ligadura seletiva, que você tem escamia só do lado que vai sair, eventualmente a gente associa príngulo, que ainda diminui o sangramento, né? Perfeito. Só os detalhezinhos técnicos. Alexandre Cerqueira, mais algum colega comentar sobre isso? Eu sempre opto também para fazer, principalmente hepatectomia direita, né? Porque você tem ressecção maiores. Lembrar sempre, né, que o fígado que, né, tem a quimioterapia pode fazer, geralmente faz, né, a esteatohepatite por quimioterapia, então não é um fígado normal. Então, os príngulos, né, muito extensos não é o ideal. Então, é ideal você fazer sempre um tempo de clampeamento, um tempo, vamos dizer assim, do fígado sem clampeamento, com intervalo de 10 minutos, porque lembrar que o paciente pode fazer insuficiência hepática, cumprir um paciente pós-quimioterapia. E o Hengen, a manobra de Hengen é muito interessante, porque você levanta bem o fígado e facilita a dissecção e diminui o sangramento. Então, você evita o tempo de príngulo aí. Então, assim, acho que é uma manobra bem importante, foi bem lembrado. Perfeito, Alexandre, obrigado. Como a gente ainda tem mais uma parte do caso, eu vou pedir para o Lucas continuar, né, Daniel? Para a gente poder apresentar todo o caso, que é bem interessante. Perfeito. Acho que agora pode finalizar, Lucas, e a gente deixa para as discussões depois, porque senão vai acabar entrando demais chegar muito perto do horário. Termina o caso e a gente faz discussões depois. Perfeito, chefe. O paciente realizou, então, uma nova tomografia. Após a cirurgia, para nossa surpresa, teve surgimento de lesões suspeitas de implante secundário de 2 por 1,7 centímetros no segmento 2. A gente consegue ver aqui também o fígado esquerdo já com um crescimento importante, e essa lesão em segmento 2. Lucas, você podia usar o seu apontador para mostrar as lesões, para ficar claro para a plateia, por favor? Eu estou tentando também, mas ele não está abrindo. Tudo bem. Mas a lesão aqui nessa imagem dá para ver bem no cantinho direito da tela, direito de quem está olhando. Inferior direito dá para ver bem. Isso, exatamente. Hipovascular, bem na extremidade lateral esquerda, né, do segmento 2. Uma imagem que não tinha antes nem nos exames tomográficos, na ressonância e na ultrassom intraoperatória. A gente viu esse exame e propôs que o paciente seguisse quimioterapia para tentativa de um novo resgate cirúrgico, já que a lesão era bem periférica, junto com uma ressecção anterior de reto. O paciente teve Covid em janeiro de 2021, prejudicou um pouco o tratamento sistêmico dele, mas ele seguiu com 2 sessões de quimioterapia, beva mais FOLFIRINOX. Ele mudou o esquema porque ele teve uma neuropatia com oxaplatina. O laboratório dele ainda favorável, hemoglobina de 11,6, albumina boa, CEA dele baixo, 2,45. Repetimos o exame em 23/3 de 2021. Tinha lesão semelhante, tamanho semelhante em segmento 2 e surgimento de uma pequena lesão que era inespecífica ao método pelo tamanho em segmento 3, mas ambas periféricas. Aqui eu vou deixar pausado, naquela imagem inferior direita dá para ver bem também a lesão.
Exato. A menor não estou conseguindo ver aí, não, mas na imagem inferior direita dá para ver bem a lesão. Isso. Agora, na inferior direita tem a lesão menor, que Exatamente. aspecto de implante também, né? Pelo contexto todo também, a gente imaginou que fosse. Então, foi proposto, a gente fez uma reunião multidisciplinar, foi proposto para o paciente a hepatectomia atípica de 2 e 3, junto com uma ressecção anterior de reto e anastomose primária. Esse procedimento foi realizado dia 24/3, um dia após aquela tomografia, sem intercorrência, sem necessidade de Pringle, e foi utilizado um Blake drenando anastomose na pelve. Nesse caso, como era hepatectomia menor, a gente fez a hepatotomia com queliclasia e hemostasia com energia monopolar. Aqui é a foto da peça, a ressecção anterior de reto, sigmoide à direita, o segmento de fígado em cima e os anéis de grampeamento abaixo da lâmina. Aqui é a peça que o patologista enviou para a gente a foto, só para ilustrar o corte daqui com uma margenzinha legal aqui posterior. O paciente ficou 2 dias no CTI, laboratório dele com PCR em queda, uma boa aceitação da dieta, evacuando normalmente. No 7º dia, teve uma alteração do aspecto do dreno, se tornou fecaloide, mas ainda com débito muito baixo, 20 ml, e o PCR dele um platô de 11, aqui ilustrando o dreno de Blake do paciente. A gente realizou uma tomografia que demonstrou uma pequena quantidade de líquido perianastomótico, mas ainda contemplado pelo dreno, e visto o paciente estável clinicamente, a gente pensou inicialmente fazer um tratamento conservador, o dieta oral 0 e NPT. Aqui a imagem, a gente consegue ver próximo ao reto um gásinho fora, um pouquinho de líquido. Aqui o grampeamento, né? O paciente no 11º dia fez uma bacteremia, a gente aventou a possibilidade de infecção de catéter venoso. A gente retirou o catéter, fez hemoculturas, iniciou tazocin empírico, e uma nova tomografia com receio de que pudesse ser do abdômen, mas tinha diminuição do líquido. E a cultura do paciente no 14º dia saiu com estafiloepidermite sensível à vancomicina. O CCH orientou a gente a iniciar a vancomicina e manter por 7 dias. 16º dia pós-operatório, o paciente ficou bem clinicamente, dreno com 7 ml, PCR normal, a gente reintroduziu dieta, fez o desmame da NPT. 18º dia, paciente aceitando a dieta, eliminando fezes e flatos, dreno de 5 ml, PCR normal, a gente retirou o dreno. No 21º dia, quando acabou os 7 dias da vancomicina, retiramos o antibiótico e dia seguinte a gente deu alta para o paciente. O paciente ambulatorialmente assintomático, reencaminhado para oncologia clínica para reinício de quimioterapia. O histopatológico, a gente está com uma limitação interna no hospital que está demorando um pouco mais e ainda não ficou pronto. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado a você, Lucas. Daniel, quer comentar aí essa segunda parte do caso? Exato. Vou deixar para até debater, eu acho que essas principais questões, eu vi a opinião dos demais palestrantes, né? Eu acho que esse paciente tinha uma lesão, de uma forma resumida, né, sincrônica, que foi feita uma ressecção, um tratamento liver first, né, onde a gente operou a primeira metástase, e quando foi pensar em fazer a ressecção do tumor primário, ele apresentou já uma recidiva hepática, mas numa localização favorável, e a gente fez um procedimento combinado, né, ressecção hepática sincrônica com tumor de reto. É uma ressecção que foi muito baixa, se não me engano, a anastomose ficou cava 3, 4 centímetros acima da linha anorretal. A gente questionou muito se faria ou não faria uma derivação nesse momento. A nossa questão foi muito mais logística do hospital do que técnica, por optar em não derivar esse doente, apesar dele estar com preparo de colo. E acabou que ele fistulizou, é um doente que a cirurgia do reto por si só já é de um risco razoável para fístula, associado à ressecção hepática sincrônica, acho que isso potencializou. Mas, enfim, depois eu me penitenciei de não ter derivado esse paciente quando a gente viu a fístula, mas acabou que a fístula teve uma evolução benigna, evoluiu com tratamento conservador, antibiótico-terapia e respondeu bem. E aí eu deixo aberto essas discussões dessas questões, até que ponto a ressecção sincrônica
foi um fator causal aí a mais para essa fístula, não ter derivado esse paciente após a primeira cirurgia, após essa segunda cirurgia, se eventualmente a ileostomia mudaria o desfecho dele, ele teve uma evolução favorável, enfim, queria saber a opinião de vocês. Daniel, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Desculpa, claro. Marco. Não, fica à vontade. Tá. O que eu queria perguntar para o Daniel, a gente sempre discutiu isso, né? Em relação, por exemplo, a gente tem no hepatocarcinoma, até o Cerqueira também pode falar, do MRECIST, né? Para resposta quimioterápica. Até onde você considera, por exemplo, a gente sempre leva essas dúvidas, né, Daniel? Sim, que realmente respondeu a quimioterapia, né? Mas você não tem lesão visíveis. Isso realmente significa que não tem lesão? A gente sempre questionava isso, né? Se realmente não tinha, e acabou que esse paciente depois evoluiu com duas metástases hepáticas no lobo esquerdo, né? Aí a segunda é em relação ao que o Alexandre tinha falado, que a quimioterapia realmente deixa um fígado esteatóxico e não um fígado normal, em relação à volumetria, se é importante ou não, se ainda a gente vale a pena pedir ou não. Era só essa minha pergunta. Vou responder uma parte e vou depois pedir para o Rômulo ajudar a gente com relação a essa parte radiológica da missa e metástase, né? Eu acho que com relação à volumetria a gente bate muito na dificuldade técnica, né? De não ter software adequado no hospital para fazer. Quando a gente tinha um pouquinho mais de tempo, botava lá no Mac e fazia a reconstrução, só gastava 2 horas, 3 horas, às vezes, do dia para fazer uma volumetria. A gente teve uma ressecção agora, um pouquinho depois dessa, se não me engano, 2 semanas depois, que essa a gente não ficou muito na dúvida pelo aspecto macroscópio do fígado favorável e pela fígado residual, olhando macroscopiamente, via que ia ter um volume, mas muito mais na subjetividade do que em algum valor real, né, numérico. Tá? Então, infelizmente, eu acho que assim, se você vai fazer uma hepatectomia maior no fígado doente, se você tiver volumetria, isso vai te dar pelo menos um respaldo tanto legal quanto pessoal, assim, de você fazer essa cirurgia com mais segurança. E com relação à mismetástase, a gente tinha aquela questão de, até que a gente teve alguns trabalhos que mostraram que quase 13%, 15% de presença de células residuais, né, neoplásicas, mesmo quando tinha desaparecimento da lesão radiológica. Mas o questionamento é que os exames eram feitos com tomografia, eram ressonâncias, e nenhum deles tinha protocolo para fazer com contraste hepato específico. Eu não sei até que ponto a gente hoje, com contraste hepato específico bem feito, uma ressonância bem feita, onde você tem um estadiamento mais adequado, realmente a gente vai ter essa confirmação de que o desaparecimento realmente está associado a uma resposta patológica completa, né? Desaparecimento radiológico, né? Aí eu ia pedir a opinião do Rômulo, não sei se tem algum dado mais recente de literatura. Sim, sobre a volumetria, a gente tem os softwares dedicados que, na verdade, facilitam o trabalho, né? Ele faz a análise automática que você só delineia ali, dá uma correção e tal, e é bem mais rápido e bem mais bonita a imagem, né? Mas é possível fazer de uma forma manual ou semi-automática no Mac, como você falou, né? Pelo Zirix, que é gratuito, né? E dá um trabalho, assim. Eu já tenho uma certa experiência, eu faço, sabe, meia hora, 40 minutos, mas acho que quem não tem tanta experiência pode demorar mais, né? Mas é uma opção que pode ser optada, assim, numa situação de limitação de recursos, né? E sobre as lesões, como você falou, realmente, o ideal é fazer o contraste hepato específico, a gente consegue delimitar pequenas lesões, né? Se a gente fizer com um aparelho de boa qualidade e o contraste hepato específico, a gente consegue ver lesões de 2 milímetros, 3 milímetros, né? E acho que daí isso dá uma segurança muito grande se a gente não vê lesão nenhuma no contraste hepato específico. Na fase hepatobiliar, né, que o fígado concentra bastante o contraste. E o que não é parênquima normal fica bem hipointenso, então tem um alto contraste órgão-lesão, e se não tem nada, né, nessa fase, então a gente fica bem tranquilo de dar essa informação de que não tem nenhuma lesão. É claro que pode ter uma lesão microscópica ali, uma célula neoplásica, mas a chance fica bem menor, né? Se a gente fizer o contraste hepato específico com um aparelho de pelo menos 1,5 Tesla de boa qualidade. Basicamente isso. Alexandre, quer comentar alguma coisa? Vou comentar, você bem cirúrgico. Acho que a volumetria tem que fazer sempre nesse caso, tá? No caso de ressecções amplas. A cirurgia foi perfeita, né? Eu só teria feito, talvez, quando tem essas cirurgias sincrônicas,
eu faço sempre a ileostomia de proteção, porque uma cirurgia de baixo, né, de reto baixo, pode ter uma chance maior de complicar. Também não estaria errado, talvez, nesse caso, pensar em fazer alguma intervenção ablativa, né, com a cirurgia de reto, mais cirurgia ablativa. Lembrar sempre que o paciente que faz ressecções amplas à direita ou à esquerda, né, você vai ter uma hipertrofia daquele fígado contralateral, e se tiver alguma célulazinha lá, que mesmo que você não tenha visto na quimioterapia, na ressonância, né, pós-quimioterapia, pode crescer depois, que vai ter uma hipertrofia do fígado, e lembrar sempre de ser uma cirurgia poupadora, que foi feita, tá? Tem que ser sempre lembrar, porque esse paciente tem um grande potencial de ter nova recidiva. E eu não acho que, na questão desse tipo de cirurgia que foi feita, não teve príngo, não teve nenhuma repercussão lá embaixo no caso, não. Acho que é pela própria cirurgia mesmo e complexidade da ressecção. Perfeito, Alexandre. Posso fazer só um adendo? Posso fazer claro. só um adendo? Uma outra opção também que para aumentar a acurácia e descartar metástases é o contraste microbolhas, né, com ultrassom. A gente tem no Hospital São Lucas, né, onde eu chefio a radiologia, e é feito o exame no pré-operatório. Então, o paciente aberto, tem uma médica que faz o exame, ela faz o ultrassom no fígado diretamente, com contraste microbolhas. Então, se tiver alguma lesão a mais que não foi detectada antes, ela também é ressecada. Então, acho que isso, combinando o contraste microbolhas no pré-operatório com o contraste hepatoespecífico na ressonância no pré-operatório, acho que isso ainda aumenta mais a segurança de não deixar a lesão, né? Perfeito, Rômulo, perfeita a colocação. Eu fui em 2019 lá no Adam, que é o chefe de serviço lá no Paul Bruce, ele faz de rotina o contraste de bolha intraoperatória. Até porque sempre tem um delay, pode ser a melhor ressonância do mundo, mas vai ter um delay de um mês e meio, 2 meses, no público, no privado, até você operar o paciente, entendeu? Marco Antônio, você me permite, cara? Tem uma pergunta interessante aqui do chat. Nos casos do Dr. Diego Benevenuto, nos casos de abordagem simultânea de reto fígado, quando optar pela via minimamente invasiva? Essa é uma interessante questão. Daniel, Alexandre, quem fica à vontade para responder? Eu acho que isso está de acordo com a experiência do cirurgião. Acho que o cirurgião tem experiência para operar o reto por laparoscopia robótica e tem experiência para operar fígado por laparoscopia. Eu acho que é totalmente factível, né? E é uma questão que facilita, inclusive, a questão sincrônica, já que você, no máximo, vai acrescentar alguns portes a mais, sem ter a necessidade de fazer grandes incisões adicionais, né? Mas eu, pessoalmente, assim, hepatectomia maior por laparoscopia, eu acho que exige um treinamento muito maior em cirurgia, tanto hepática quanto vídeo. Então, eu confesso que eu tenho receio em que isso... Acho que a pessoa tem que ter uma habilidade laparoscópica muito grande e um conhecimento de cirurgia hepática muito grande. Então, acho que eu ainda tenho esse receio em que isso seja amplamente difundido. Diferente da ressecção do segmento 2 e 3, que foi uma ressecção periférica, uma ressecção tecnicamente mais simples, né? Mas eu acho que é de acordo com a experiência do cirurgião e a habilidade, e o conhecimento, né? O treinamento para isso, né? Alexandre, quer comentar também? Perfeito. Não, só vou crescer. 2 e 3, standard. É a lobectomia por vídeo. Se o cirurgião souber fazer por robô, por reto, perfeito. Aí não acrescenta nada. Até melhor para o paciente. Agora, ressecções maiores do fígado por laparoscopia, aí é mais complicado. Eu concordo aí com o Daniel. Ok, obrigado, Alexandre. Doutor Marcos, mais algum colega quer fazer algum comentário para a gente poder encerrar o caso? Eu gostaria de comentar que a não realização da ileostomia protetiva está em concordância, quer dizer, é controverso, mas está em concordância com o caso, né? O paciente não tem comorbidades, não é fumante, não teve radioterapia na pelve. Foi uma anastomose baixa, mas a sincrônica foi do lado esquerdo, segmento 2 e 3. Acredito que foi perfeita a conduta do colega. Né? Perfeito, obrigado. Doutor Marcos, mas confesso que quando eu vi aquele dreno mudar de cor, eu me arrependi de não ter feito. Eu fiquei feliz de não ter feito, porque os pacientes demoram quase 1 ano, 2 anos para reconstruir trânsito lá no hospital. Então, eu fiquei pensando, isso pesou na hora da decisão, uma escolha
e foi baseado mais nessa dificuldade de reconstruir o trânsito futuramente do que na questão... Mas veja bem, paciente obeso, diabético, hipertenso, tabagista, com radioterapia, acho que, obviamente, a protetiva seria indiscutível, né? Mas teve uma ótima evolução, parabéns, muito bom. Eu só queria parabenizar o Daniel aí pela brilhante cirurgia, excelente, pela humildade de sempre, né? Quem conhece sabe. E que bom, muita saudade de operar junto. A gente já operou muitos casos juntos, né, Daniel? Passamos muito nos apertos aí, brilhante a cirurgia. Parabéns, o R4 aí está em boas mãos, um excelente centro de formação aí com o Uni, com todos aí. Parabéns ao Dr. Lucas, que eu só não opero mais nada lá, não. Agora só corta. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Uma honra, viu? A gente que agradece, Lucas e Daniel. Então, a gente pode encerrar o primeiro caso e passar para a nossa segunda apresentação, porque temos aqui que também jogar a favor do relógio. Então, a gente vai convidar agora o doutor Gilvanda, a doutora Ana Flávia, do Hospital de Valença, para fazer a nossa próxima apresentação. Pedir para a doutora Ana Flávia compartilhar a tela, por favor. Doutor Gilvando, fique à vontade aí para fazer a apresentação e parar a qualquer momento e fazer qualquer comentário que o senhor julgue aí necessário. Obrigado, Marco. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Flávia, sou residente aqui no Hospital Escola de Valença. Está todo mundo conseguindo ver o compartilhamento da tela? Todos a vemos e a ouvimos. Pode seguir em frente. Bom, o nosso caso foi uma mulher de 46 anos, ela deu entrada aqui no pronto-socorro no dia 10 de setembro de 2020, com queixa a 7 dias de disfagia e a 4 dias de dor abdominal intensa em andar superior do abdômen, associado a episódios de náusea, vômitos, emborra de café e presença de pedras. A mesma coletou e trouxe consigo a emergência, além de relato de parada de eliminação de fezes e flatos, e ela negava febre. A gente realizou alguns exames laboratoriais, tinha presença de leucocitose, ela recebeu analgesia e uma dose de ataque de antibiótico terapia ainda no pronto-socorro. Aqui é a foto das pedras que ela trouxe. Ela era hipertensa, né? Tinha hipotireoidismo. O exame dela, ela só tinha uma palpação profunda, dolorosa em hipocôndrio e flanco esquerdos, mas não tinha sinal de irritação peritoneal. Bom, os exames complementares. Ela ficou na madrugada do dia 10 para o dia 11, nós solicitamos um segundo exame laboratorial, que apresentava uma piora em relação ao exame prévio, e foi realizado também radiografia de abdômen, que evidenciou empilhamento de moeda. A gente solicitou também uma TC com contraste, que apresentava sinais de processo inflamatório, comprometendo a vesícula biliar, e a segunda porção do duodeno, com pneumobilia associada. Tinha um aspecto de colecistite complicada com fístula, e tinha também uma pequena dilatação de alça de delgado, com ponto de transição de calibre no ilho proximal, no local onde se observava uma imagem nodular no interior da alça, sugerindo cálculo de origem biliar, causando uma suboclusão intestinal. A gente também solicitou um ultrassom de abdômen para melhor visualização, e na ultrassom veio sinais de processo inflamatório, comprometendo a vesícula biliar e a segunda porção do duodeno, só que teve uma dificuldade durante a visualização das imagens. Essa é a TC. Você pode voltar no raio-x? Um pouquinho. Isso. Doutor Romulo, se quiser comentar. Pode voltar no raio-x, por favor? Só para eu apontar aqui, que agora eu tô... Vocês estão vendo meu mouse aqui, estão, né? Acho que não. Por enquanto. A seta está aparecendo? Está aparecendo, ela sim. apareceu rapidamente e saiu. Sumiu, exatamente. A seta sumiu? Sumiu. Apareceu rapidamente no início. Aí depois apareceu. Agora sim. Agora sim, Romulo. A seta é para fixar a seta, entendi. Agora sim. Então, a gente vê aqui o aspecto de empilhamento de moedas, né, que é o de extensão de alça de delgado, né? E eu queria procurar aqui no raio-x se dá para ver o cálculo, mas eu não estou conseguindo ver, não.
mas às vezes a gente vê o cálculo consegue ver o cálculo do ilho, né? Do ilho biliar, raio-x, e também a gente pode tentar ver o gás no sistema porta, no sistema biliar, aerobilia, né? Que eu não sei se aqui tem alguma coisa ou aqui na direita. Parece mesmo. É isso exatamente. Parece mesmo aí. Isso. Então, esse diagnóstico de ilha biliar dá para ser feito com um raio-x, né? A gente observar a aerobilia e o cálculo, a imagem radiopaca em projeção de alça de ilho, que aqui nessa imagem aqui não estou conseguindo ver, mas é possível fazer esse diagnóstico no raio-x, sim. Pode passar, por favor. Tinha permanecido. Bom, essa foi a TC do dia 10. Se precisar que pare a imagem. O mouse está aparecendo aqui, meu? A seta ficou lá fixa. Ficou parado lá na tela. Mas pode parar, então, aí. Ai, peraí, só um instantinho. Pode pausar, pode pausar. Pausa. Pode mais um pouquinho. Aí, pode parar. Aqui a gente vê aqui o gás na vesícula biliar, né? A gente pode ver também um pouquinho de aerobilia ali no lobo esquerdo. Normalmente a aerobilia fica mais no lobo esquerdo, né? Porque é mais anterior. O gás tende a ficar mais anterior, então é mais frequente a gente ver a aerobilia no lobo esquerdo, e aqui a gente consegue ver o gás na vesícula, e nos cortes mais abaixo também a gente vê a vesícula bem espessada e com bastante gás. Pode passar. Aqui, a vesícula com gás, né? O duodeno também espessado. Passou ali o duodeno espessado, e as alças de Delgado também bastante distendidas, né? Com nível líquido. E aqui eu acho que passou o cálculo, né? Deixa eu tentar voltar um pouquinho. Aqui, né? Aí. Não sei se é essa imagem do cálculo, parece que é. O ideal é ver sem contraste, né? Aqui já é uma fase com contraste venoso, né? O ideal é procurar o cálculo na fase sem contraste, mas parece que é essa imagem aqui. Pode seguir. Continua vendo bastante extensão de delgado e alças de delgado distal colabadas, né? Então só isso já configura obstrução intestinal mecânica, né? Então a gente vê alças proximais estendidas com nível líquido, fazendo aquele empilhamento de moedas, e alças distais colabadas. Só isso já sugere uma obstrução mecânica, e a gente então em seguida tem que procurar a causa, né? Brida, enfim, no caso o cálculo. Pode prosseguir. Aqui está o cálculo, está aqui, ó. Parece que o cálculo está aqui. Não sei se são dois cálculos, né? Um lá em cima, lá boiando, e esse aqui obstrutivo, né? Talvez seja isso. São dois cálculos, Torrão. Então é isso. Pela história dela. A história dela teve até cálculo, né? Que saiu, né? Então deve ter passado alguns cálculos aí. Sim. Então o que eu mostrei anteriormente, ele estava, na verdade, lá boiando no delgado, mais proximal, e esse aí deve ser o cálculo obstrutivo, né? A gente trouxe esse caso porque, na minha vida, eu não sei de vocês aí, o professor Marco, eu nunca vi história de paciente que vomitou o cálculo. Ela trouxe o cálculo no pronto-socorro. A gente até achou que fosse brincadeira, né? Mas quando ela mostrou, ela trouxe no potinho os cálculos biliares. Mano. Realmente, acho que nunca ninguém viu isso, Giovana. Acho que foi só você ter essa história para contar. Na verdade, lá no fundão, teve um paciente que teve uma obstrução do piloro, né, que é acima de Bouverie. Uma obstrução de piloro por fístula colicistogástrica, e o cálculo não impactou no piloro, o paciente teve uma obstrução. Foi na minha época de residência, né? Tem um tempinho já. Nós tivemos há pouco tempo uma obstrução intestinal por cálculo de delgado. Cálculo no delgado. Cálculo tão grande quanto esse aí.
Mas de vomitar não tivemos não, viu, Giovana? Giovana, nós também nunca tivemos nenhum caso, nunca vi nenhum caso de vomitar os cálculos. Bom, nós levantamos a hipótese de ilho biliar, fístula colecistoentérica e suboclusão. Durante o primeiro atendimento, né, foi optado por uma conduta conservadora e observação da evolução do quadro. Foi solicitado um preparo para realizar um novo ultrassom, porque estava de difícil visualização primeiro. Solicitamos também uma endoscopia digestiva, foi iniciado o cipro e metro e iniciado uma dieta líquida de prova. No dia 11, né, o dia seguinte, ela realizou uma endoscopia que veio no laudo uma gastrite endoscópica enantematosa moderada de antro, uma fístula biliar em primeira porção do adenal, bulbo do adenal com presença de inúmeros casos, fístula de 3 centímetros em primeira porção do adenal, de provável origem biliar em parede posterior, com bordas edemaciadas e saída de secreção biliar e cálculos pela mesma. E a segunda porção estava sem alterações. Então, aqui dá para ver a fístula, os numerosos cálculos, mais alguns cálculos na porção do adenal. No dia 13, a paciente já estava internada, ela relatou vômito de grande monta, de material aquoso esverdeado, referindo ainda a distensão abdominal, dor em hipocôndrio e flancos esquerdos. Nós optamos por zerar a dieta e foi prescrito um Milanta Plus. No dia 14, ela manteve o quadro de vômitos, dor e distensão abdominal. E foi solicitada uma nova TC com contraste. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Peraí que eu dei um... Tivemos uma distensão gástrica importante, né? Com o nível. Aqui ó, a vesícula passou aí com o gás, né? Parede espessada. E permanece o aspecto da obstrução intestinal, né? Com alças de delgado bem distendidas, né? Com níveis hidraéreos. Não vi pneumo peritônio por enquanto, nem líquido livre significativo, tá aqui, passou o cálculo, né? Já tá parando também. Aí o cálculo na seta. Passei, desculpa. E essa foi a segunda tomografia. No dia 14 ao dia 16, ela relatava uma melhora do quadro de vômitos após o uso da medicação, sem alteração no exame físico. Foi realizada uma tentativa de introdução alimentar de forma progressiva. No dia 17, ela tinha uma boa aceitação da dieta branda, só que ela tinha relato de episódio de vômito sem restos alimentares. Inegável eliminação de flatos e evacuações. O exame dela tinha uma peristalse diminuída, era dolorosa a palpação, mas não tinha sinais de irritação peritoneal. Foi prescrito uma dieta zero e foi checado o laboratório que tinha uma hipocalemia. Aí foi iniciada uma reposição de potássio, e solicitado uma vaga na UTI. No dia 18, ela manteve o quadro de dor abdominal, ausência de eliminação de flatos e fezes e uma piora da ênfise, e foi optado pela abordagem cirúrgica. Bom, de achados operatórios, nós tivemos um cálculo gigante, aproximadamente 2 centímetros, impactado em ilho distal, aproximadamente 40 centímetros da válvula ilicecal, e tinha ausência de sofrimento de alças. Foi realizado a incisão mediana, transumbilical,
fizemos o inventário da cavidade, que tinha os achados do cálculo. A paciente estabilizou durante a cirurgia, então foi optado por não abordar a vesícula biliar. Foi realizada uma enterotomia longitudinal em segmento de ilho de aproximadamente 3 centímetros, e uma ordenha das alças do intestino delgado, desde o ângulo até a incisão. E teve saída de múltiplos cálculos pequenos. Então, aqui são os 2 cálculos maiores que foram encontrados. E desse lado dá para ver bem a diferença do calibre das alças. E aqui os cálculos maiores que foram retirados, de 2 centímetros. E aqui são os outros cálculos que foram retirados durante a ordenha. Agora aqui eu não estou conseguindo enxergar. Ah, tá. E aqui é a enterectomia. Bom, no pós-operatório imediato, o paciente foi reconduzido à UTI, entubada, com sonda nasogástrica em sifonagem e sonda vesical de demora, sem sedação ou drogas vasoativas. Estava hemodinamicamente estável. Foi realizada extubação algumas horas após a admissão na UTI. No dia 19, que foi o primeiro dia pós-operatório, ela estava orientada, verbalizando com a equipe, ainda estava de sonda, dieta zero, o abdômen não tinha alterações, foi mantida a dieta zero e reposição do potássio, mas foi solicitada a retirada de sonda nasogástrica e da sonda vesical. Bom, do dia 20 ao dia 24, o paciente se manteve estável, foi introduzida a dieta de forma progressiva, teve uma boa aceitação, sem distensão, vômitos ou náuseas. Ela permaneceu com reposição de potássio durante a passagem pela UTI. No dia 22, foi suspenso a antibiótico terapia, que já tinha 12 dias de uso. E no dia 24, foi realizado o alta para enfermaria, com liberação da dieta padrão e reposição de potássio venoso. No dia 25, ela recebeu alta hospitalar e seguiu em acompanhamento ambulatorial, assintomático, e está aguardando ainda a abordagem cirúrgica para a retirada da vesícula e correção da fístula. E foi esse o nosso caso. Perfeito, Ana Flávia, muito obrigado. Eu queria aproveitar para colocar aqui algumas questões para o Dr. Gilvando e os colegas debaterem. A primeira seria: qual a expectativa que a gente deve ter frente a um paciente com ilho biliar da resolução espontânea dessa obstrução? Ou seja, foi tentado um tratamento conservador inicialmente, pelo que eu entendi, e esse tratamento conservador falhou. Qual é a nossa expectativa de que esse tratamento seja eficiente? Essa é a primeira pergunta. Se vocês, Marco, se Gilvando e os outros quiserem responder. Cara, é excelente, perspicaz a sua pergunta. Foi exatamente isso que a gente tentou. Mas eu acho que principalmente depois, avaliando, né, eu acho que é principalmente pelo tamanho do cálculo, cara. Eu acho que o tamanho do cálculo, a gente não comentou o tamanho do cálculo pela tomografia que foi medido, mas depois a gente chegou à conclusão de que realmente não ia, acho que se você definir o tamanho do cálculo, não ia passar na válvula licecal, tá? Mas assim, o interessante, por que a gente demorou um pouco a abordar essa? Porque em nenhum momento que acho que fica de lição, ela tinha uma obstrução alta. Então, assim, em nenhum momento ela distendeu, em nenhum momento ela fez sinal de irritação peritoneal, ela não sentia nada, ela estava muito bem. E o que prejudicou também foi que, talvez um pouco de desatenção a esse aspecto, eu acho que é bem importante, essa pessoa fez uma hipocalemia grave, que a gente só foi perceber no dia que a gente foi indicar a cirurgia para ela. Aí o anestesista não queria fazer, e a gente, realmente, a gente botou a mão na consciência e a gente não tinha checado isso. Ela vomitou muito, né? E perdeu muito, fez um distúrbio eletrolítico grave. Ok, obrigado. Os outros colegas querem fazer algum comentário sobre isso? Eu acho que a abordagem cirúrgica é por causa da obstrução. O cálculo é muito grande, a gente sabia que não ia passar na válvula, nós tivemos um caso muito parecido com esse. Eu não sei qual vai ser a sua próxima pergunta, Marco Antônio, mas eu acho que a grande discussão disso é se nós vamos consertar aquela fístula ou não, que foi um tratamento natural para a colecistite dela.
Aí agora que está a grande discussão. Exatamente. Eu estava guardando essa para depois. É exatamente o que eu ia perguntar. Como é que é a abordagem? Se tem indicação e qual seria a técnica para a gente abordar essa vesícula, uma vez que ela tem a fístula duodenal? E eu sei que essa vai ser a discussão maior. Fiquem todos à vontade aí. Doutor Gilvando, se quiser começar, que é o responsável pelo caso. Então, na verdade, eu particularmente não tinha visto nenhum caso. A gente brinca que aqui em Valença a gente tem uns casos meio caprichosos, viu? E nós tivemos 2 casos de ano. Foi essa paciente e nós tivemos também outra paciente no mesmo ano. Né? A gente aparece em dupla, né? Então, isso. Eu trouxe esse caso realmente para tirar essa dúvida, porque a paciente está em nível ambulatorial, está acompanhando a nível ambulatorial assintomática. A literatura fala que realmente o ideal é você abordar em 2 tempos, né? Porque tem uma inflamação muito grande ali no pedículo hepático, que você tem que fazer colestectomia e tratar a fístula. Mas eu queria ver, porque ela está sintomática, né? Então, assim, eu já tinha comentado, alguns cirurgiões falam que já tratou, e eu queria ver a opinião de vocês aí, Alexandre, Daniel, professor Marcos, Marco Antônio, o que vocês... Eu trouxe esse caso para discutir. Eu acho que a grande variável que influencia isso, desculpa, Marco, vai, Daniel. É a idade da paciente. Ela tem 46 anos, né? Se ela tivesse os 80, 90, eu consideraria tratada, não mexeria mesmo não, mas com 46 anos, considerando que agora ela tem uma fístula, né, alimentar para dentro da via biliar, e isso vários efeitos, além de causar infecção crônica recorrente, um potencial, de certa forma, oncogênico para a via biliar. Eu acho que deve ser tratado, mas marca para aquele seu amigo que você gosta bastante. Eu também acho que é cirúrgico. Acho que não tem como, pela idade da paciente, principalmente, 46 anos. Muito nova. Né? Isso aí é muito nova. Então, assim, a chance de complicar, e lembrar que, apesar de ter uma fístula ali que meio que se resolveu, a vesícula continua colicistopatia, e vai ter cálculo ali ainda, e muito jovem. Então, acho que é cirúrgico, não tem muito que... vai ser difícil, né? É um pouco mais difícil. Não faria, ninguém conversou ainda, mas eu não faria por vídeo, porque a taxa de conversão é altíssima, então eu prefiro fazer... eu sei, imaginei. Então, a gente está antecipando o moderador. Claro, por favor. Como seria tecnicamente na prática? Como vocês abordariam? Tentariam fazer rafia primária, exclusão duodenal? O que vocês imaginam que seria necessário? Quais são as opções tecnicamente para abordar isso aí, para a gente ajudar nossos residentes a entenderem como você lida com uma situação complexa dessa? Poderia comentar um pouquinho antes? Claro, com certeza, professor. Nesse caso, são 2 aspectos a discutir, né? Pacientes com obstrução intestinal, clínica e radiológica, indicação pendente de cirurgia que foi realizada, né? Então, tratou-se a obstrução intestinal. E lembro que colestite aguda complicada, o que norteia a gente na literatura seguiu o guideline de Tóquio, que foi revista aqui em 2018, primeiro em 2013, agora em 2018, que preconiza, em resumo, né, doença grave e doente grave. Essa é a classificação. Resumidamente, grau 1, 2 ou 3, né? Leve, moderado e grave. Tá? Tratou-se a obstrução intestinal, concordo com os colegas. Essa paciente não é uma paciente grave. Pela idade dela, ela é hipertensa somente. Né? Tratamento cirúrgico. Se optar, depende da experiência do cirurgião, do local que esteja, obviamente. Se optar pela via laparoscópica, abordagem, rafia e talvez uma colestectomia subtotal, que o guideline hoje preconiza. Você fazer uma colestectomia subtotal e retirar todos os cálculos, drenar e abordar o duodeno. Como a maioria dos serviços não tem experiência para fazer esse tipo de cirurgia, concordo com o Alexandre. Laparotomia e resolver. E concordo com o Daniel também, paciente cirúrgico, porque a colicistopatia está lá, a doença está lá. Não sei, o ultrassom fez, Gilvando, pós-operatório, ainda tem cálculo na vesícula, saíram todos. Como é que está a abordagem? Fez uma coluna de ressonância para ver se está o clearance da via biliar. Como é que está esse pós-op dessa paciente? Então, doutor Marco, ela não fez coluna de ressonância. Aqui a gente tem uma grande dificuldade de conseguir coluna de ressonância, né?
ela está com acompanhamento com ultrassom e na ultrassom não mostrava cálculo. E na via biliar principal, tem algum estudo? Não. CPRE? Não, a gente só pediu só ultrassom só, porque como ela estava sintomática, a gente tentou marcar uma coluna de ressonância, mas a gente não conseguiu. Tá. Gilvan. Tá preparando, Gilvan. Temos dois casos. Vou falar aquela frase clássica, marca que eu te ajudo. Sai daqui, eu vou rapidinho aí para Paraíba do Sul, vou até aí, a gente volta, a gente faz um negocinho aqui. Marca que eu te ajudo. Beleza. Então tá combinado então, hein, Cerqueira? Não vai furar não, hein? Não, eu só falo uma vez, pô. Só falar a data. Beleza. Mais algum comentário? Então, acho que é consensual que a paciente tem que ser operada, essa vesícula tem que ser retirada pelos riscos de infecção crônica. E já está marcado já o Gilvando com o Alexandre Cerqueira lá, tranquilo. Quiser mandar o filme depois, pode mandar. Está convidado aí todo mundo para ver. Ana, pode preparar essa doentinha aí, Aninha. O Alexandre auxilia o Gilvan e nós vamos assistir. Combinado. Marco, tem outra pergunta aqui no chat. Ó. Fica à vontade, Renato, por favor. Utilizar o ligamento redondo falciforme como PET de reforço na sutura duodenal após a ressecção da fístula seria uma possibilidade técnica na cirurgia? Eu posso dar minha opinião. Eu acho que nessa cirurgia até reza forte vale. Exatamente. Certamente mal não vai fazer, né? Vale tudo. Os debatedores resolverem aí. Não, eu acho que o mais importante é aquele conceito, né? Melhor deixar um pouco de vesícula no duodeno que um pouco de duodeno na vesícula. Então, assim, tem que deixar um casquete de vesícula, que a gente chama, um casquete de vesícula, suturar, ver como é que vai estar esse duodeno, mas que talvez não precise cercar o duodeno e fazer nenhuma derivação. Na maioria das vezes, você faz essa cirurgia, coloca o dreno e faz a reza forte também, né? Sempre é bom. Exatamente. Então, só para ficar claro para a nossa audiência, tem muitos residentes, o que todos estão querendo dizer, a vesícula precisa ser retirada, mas não há, como a gente não está lidando com tumor, com câncer, com nada, não há necessidade de tentar retirar toda a vesícula que está em contato com o duodeno. Como o doutor Marcos e o doutor Alexandre já falaram, você pode deixar um pouquinho de tecido de vesícula ali para você minimizar o quanto você vai precisar ressecar ou suturar de duodeno. Então, assim, a gente pode ser um pouco mais conservador, porque a gente não está lidando ainda com uma situação neoplásica. E você ressecar muito o duodeno e fazer rafias extensas do duodeno, você corre risco muito grande de fístula depois. Então, só para entender que a gente tem que ser conservador e, nessa hora, a cirurgia aberta, acredito eu, que deixa a gente mais à vontade para fazer esse ajuste fino do que na laparoscopia, que a gente não consegue colocar muito a mão, não tem a sensação de profundidade, isso pode dificultar essa abordagem assim, mais precisa em relação ao que pode ficar de vesícula e como é que a gente lida com o duodeno. Acho que daí o certo receio de todos os colegas de abordar isso por laparoscopia. Só para ficar claro para a nossa audiência, que a gente tem aluno, residente, interno, de como é que é o manejo disso aí. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, fiquem à vontade. Senão a gente vai agradecer muito ao Dr. Gilvando por trazer um caso que eu tenho certeza que ninguém nunca ouviu falar, muito menos assistir. E a Ana pela apresentação, que foi muito boa, e suscitou uma discussão de uma situação de íleo biliar de colicite crônica, que é a realidade que a gente tem de muitos episódios de colicite crônica se arrastando aí em todos os hospitais do SUS e emergência que a gente trabalha. E a gente tem que estar preparado para abordar uma complicação dessa que não é super frequente, mas não é impossível de acontecer no dia a dia dos colegas aí que estão lidando no pronto-socorro. Doutor Gilvando, novamente, muito obrigado. Ana, muito obrigado. E vou pedir agora para a gente vir para a nossa terceira apresentação, que vai ser realizada que é do serviço do Hospital de Teresópolis, da Universidade de Teresópolis. Vassouras, desculpa, perdão, mil perdões. Vassouras, coordenada pelo doutor Nilson Chaves. A apresentadora é o Pedro. Paulo Luna. Paulo Luna, você podia compartilhar sua tela, por favor? Paulo. Oi, vou compartilhar aqui. Obrigado. E pode começar assim que tiver tudo pronto aí, por favor. Beleza. Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite, poder apresentar um caso clínico que a gente tem aqui dentro do nosso hospital, que aconteceu.
Vou começar o caso, né, falando sobre a paciente feminina SMSS, paciente de 45 anos, que foi internada no dia 25/10/2017 para a realização de uma cirurgia, né, a colecistectomia videolaparoscópica eletiva, uma cirurgia programada. A cirurgia foi realizada sob a visão crítica de segurança, clampeamento sobre a visão ampla evoluindo satisfatoriamente, sendo que a paciente teve alta depois de 24 horas de pós-operatório. 2 dias depois da alta dela, ela apresentou um quadro de dor abdominal difusa e acabou retornando ao hospital. Na avaliação clínica, ela estava nictérica, com dor à palpação profunda no hipocôndrio direito, mas sem sinais de irritação peritoneal. Diante do quadro clínico que ela apresentou, a gente decidiu por tomografar a paciente, que evidenciou uma aerobilia, porém sem outras alterações. A paciente foi internada e foi mantida em observação durante 24 horas e, dentre essas 24 horas, ela obteve melhora da dor abdominal, aceitou dieta oral, está nictérica, o abdômen flácido peristáltico e um pouco menos doloroso, né, hipocôndrio direito, sem sinais de irritação peritoneal, estável, e aí recebeu alta hospitalar e acompanhamento ambulatorial com orientações. No 6º dia de pós-operatório, a paciente já retornou à emergência com uma dor de forte intensidade hipocôndrio direito. Ao exame físico, ela tinha sudorese fria, palidez cutânea, estava nictérica, com muita dor em hipocôndrio direito, palpação profunda, porém ainda sem sinais de irritação peritoneal. Sinais vitais estáveis, afebril, normocárdica. Nos exames laboratoriais foram evidenciados o leuco normal, porém uma bastonemia de 10 bastões, e os outros exames, bilirrubina total de 1,1, direta de 0,6, bilirrubina indireta de 0,5, fosfatase alcalina de 131, TGO de 73, TGP de 77 e um PCR de 89. Foi optado por tomografar a paciente novamente. A paciente apresentou a presença de coliperitônio na topografia da vesícula biliar de aproximadamente 500 ml. E aí foi discutido o caso e a paciente foi submetida a uma laparotomia exploradora. Na abordagem cirúrgica, a gente evidenciou realmente o coliperitônio, tinha ausência de dilatação das vias biliares e havia uma presença de lesão da via biliar de Strasberg D, com uma fístula na parede anterior do colédoco de aproximadamente 2 centímetros. Foi visualizado o coto cístico íntegro e clipado. Aí temos a classificação de Strasberg, e a nossa seria a classificação D, com a lesão na parede anterior da via biliar principal. A classificação de Strasberg engloba a classificação de Bismuth do tipo E1 a E5, apresenta vazamentos de bile decorrentes de lesões do leito vesicular e os decorrentes de soltura de ligamentos do cístico, privilegia as lesões decorrentes das variações anatômicas, destinando a ela 3 tipos, A, B, C, com apenas o D representando, né, o nosso caso, com a lesão na via biliar principal, sem distinção de altura da ocorrência da lesão. No tratamento cirúrgico, o colédoco foi reparado e cateterizado com uma sonda de Nelaton número 8, e a gente realizou uma colangiografia, sendo visualizada a via biliar pérvia, sem dilatação e sem outras lesões ou cálculos na via biliar. E o duodeno acabou, por fim, sendo contrastado. Foi colocado um dreno de Kerr número 12 pelo orifício lesionado com aproximação das bordas da lesão. Introduzido um dreno tubular na cavidade para controle da fístula, foi feita a revisão da hemostasia, lavagem da cavidade com soro morno fisiológico e síntese da parede abdominal por planos. A paciente foi encaminhada pós-operatório para a enfermaria e teve um acompanhamento multidisciplinar, tanto com fisioterapia e avaliação nutricional diária. O débito do dreno de cavidade teve média de 1.000 ml e o dreno de Kerr de 100 ml nas primeiras 48 horas. Já para o 7º dia, a paciente ainda tinha saída de 600 ml pelo dreno de cavidade e 60 ml do dreno de Kerr. Porém, a paciente ainda evoluiu com febre de 38 graus e sinais peritoneais.
Foi então decidido por tomografar novamente a paciente, tomografado e evidenciado um coleperitônio volumoso. E novamente foi optado por abordagem cirúrgica. Na nova abordagem cirúrgica, foi evidenciado realmente esse coleperitônio bloqueado por alças intestinais no leito hepático. O dreno de Kerr estava fora da via biliar, né? O dreno de cavidade estava obstruído, tubular. Também foi evidenciado uma lesão de bordas aparente e aumento da solução de continuidade da lesão anterior em aproximadamente 3 centímetros de extensão no eixo longitudinal. Foi realizada a drenagem da via biliar com dreno tubular escáter biliare, drenagem transpapilar com esterilização do dreno transhepático através do segmento 5, com finalidade de alívio da pressão intracanicular e modelagem da via biliar principal. Realizada a colangiografia intraoperatória e a gente visualizou realmente toda a árvore biliar sem alterações. Foi realizada a lavagem exaustiva da cavidade com soro fisiológico morno, drenagem da cavidade com um dreno tubular calibroso. No pós-operatório, a paciente foi encaminhada à unidade de terapia intensiva, que no pós-operatório teve algumas complicações, como, por exemplo, depressão. A paciente também teve hipoproteinemia, mesmo com dieta enteral sendo associada à dieta parenteral para melhor aporte nutricional, isso na UTI. E evoluiu também com a pneumonia nasocomial, que foi resolvida com antibiótico terapia com meropenem durante 7 dias. Já no 10º dia de pós-operatório, a paciente evoluiu bem, teve alta para a enfermaria, iniciou dieta oral com boa aceitação, manteve-se hemodinamicamente estável, anictérica, sinais vitais normais, a drenagem média de 100 ml pelo dreno de cavidade, que foi regredindo espontaneamente, progressivamente também, e foi retirado no 15º dia de pós-operatório. Mantido o dreno de cavidade na via biliar e alta hospitalar no 17º dia de pós-operatório. No 30º dia, a paciente voltou com uma tomografia que foi orientada para a reconstrução da via biliar. O dreno da via biliar na tomografia evidenciava-se bem posicionado, sem extravasamento de contraste, e foi optado-se pela retirada do mesmo por orientações para retorno da paciente para a realização de uma colangiorressonância em 1 mês para estudo definitivo dessa via biliar. E aqui a gente tem a imagem. Um minutinho só. Separei... um minutinho só para chamar a atenção. Esse dreno é um dreno que está dentro da via biliar e saindo percutâneo. Tá? Não sei se ele falou, se vocês não perceberam, não entenderam. Pode passar, Paulo. Aqui, vê se aparece a imagem da tomografia. Fora da sua apresentação, desculpa. Isso, fora. Não, ainda não. O que você tem que fazer? Você tem que... Fica mais fácil. Você clica no compartilhar a tela novamente. Aí vão aparecer várias janelinhas suas e você escolhe que está o player do vídeo. Ah, tá. Vai trocar. Ou então você para de compartilhar. Isso, aí agora foi. Aí, agora foi, né? Então a gente vê aqui o colédoco, né? Com contraste. Acho que a setinha não tá. Vocês estão vendo a setinha aí, não, né? Sim. Não. Aí, estamos vendo, sim, uma branquinha pequenininha. Isso. Ah, isso. E aqui a árvore biliar intrahepática. O restinho da vesícula aqui, o coto do infundíbulo vesicular aqui. E o dreno, né? Descendo aqui, indo para a parede anterior à esquerda, né? Isso. E o contraste também aqui no duodeno, né? A gente vê o bulbo duodenal aqui distendido com o contraste. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu achei interessante essa imagem, essa reconstrução da via biliar. Eu, particularmente, nunca tinha... É válido, Rômulo, isso aí em comparação com a colangio-ressonância? O que você acha aí? Sim, é uma colangiotomografia, né? Que é uma tomografia, injeção de contraste na via biliar. E
E semelhante à avaliação biliar que a gente faz com o contraste hepato específico, né, que o fígado excreta o contraste na via biliar, então a gente vê a via biliar com contraste positivo, né? Isso é muito bom para exatamente ver complicações operatórias de via biliar, né? Fístula biliar, biloma. Então a gente consegue não só delinear a árvore biliar, mas ver o extravasamento do contraste, né? Caracterizando a fístula. Isso pode ser feito tanto pela tomografia, mas aí tem que ter um dreno, né? Tem que ter um dreno, uma punção biliar. E a gente pode ser feito isso de forma não invasiva com a ressonância com contraste hepato específico, que na fase hepato biliar há a excreção do contraste e a opacificação de via biliar. Então, é uma indicação também importante da ressonância com contraste hepato específico, né? Avaliação de complicação operatória de via biliar. E nesse caso, o paciente estava com dreno, então acredito que foi feito a opacificação pelo dreno, né? Injeção de contraste pelo dreno, e opacifica a via biliar. A gente pode analisar de diferentes formas, aí é uma reconstrução 3D, né? Que também dá para ver bem a anatomia, né? Enfim. Ficou bonita a imagem, hein? Ficou bem bonito. Com certeza. Professor Nilson e Paulo, vocês me permitem algumas perguntas para a gente começar essa discussão? A primeira pergunta: qual vocês acham que foi o mecanismo dessa lesão, retrospectivamente? Tinha uma lesão parcial da via biliar, não sei se eu entendi. O que vocês imaginam, revendo a cirurgia? A gente sempre, quando tem uma complicação, para e volta tentando imaginar o que aconteceu, que chegou a esse ponto. O que vocês imaginam? Foi isquêmico? Foi na hora da dissecção? Foi uma lesão térmica inadvertida? O que vocês imaginam, até pelo que vocês encontraram lá depois, que possa ter sido o mecanismo que causou essa lesão? Bom, deixa eu acudir o Paulo Luna. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aí o pessoal do CBC por, mais uma vez, interiorizar a chance da gente mostrar algumas coisas do nosso serviço. Esse caso é um caso que não é tão brilhante como o caso do Gilvando e o outro caso lá da hepatectomia, mas é muito importante porque agora a gente tem que trabalhar com visão crítica de segurança. Eu acho que a segurança em cirurgia hoje é fundamental para um serviço evoluir bem, né? Porque a gente está vendo hoje o acesso muito grande de vários residentes no serviço e eles estão sedentos por cirurgia laparoscópica. E a cirurgia laparoscópica requer uma curva de aprendizado muitíssimo maior do que uma cirurgia normalmente a gente faz com um residente. Então, nós estamos com uma nova perspectiva em nossos serviços. Então, eu trouxe esse caso porque é um caso clássico de lesão de via biliar, provocada provavelmente por uma corrente inadvertida de energia ou até mesmo uma dissecção atropelada do colédoco, né? O fato é que existe uma lesão iatrogênica e a gente, trabalhando com visão crítica de segurança, a gente tem que estabelecer uma série de critérios para socorrer isso. E um deles é o diagnóstico muito precoce dessas lesões. E foi o que foi feito. Olha, abre logo, porque aí tem uma lesão. E foi encontrado essa lesão grande, relativamente grande, no colédoco, e o paciente já com uma peritonite localizada. E depois vocês veem que o dreno de Kerr não solucionou o problema, porque a peritonite era muito grande, provavelmente fez com que o canalículo também tivesse um comprometimento inflamatório muito grande e a papila não funcionou de jeito nenhum. A papila, no começo, ela deixou passar contraste para o duodeno e depois ela ficou imóvel, provavelmente, por inflamação, por algum componente que não deixou ela funcionar perfeitamente. E nós contamos depois com mais uma coisa que o interior tem muito, que o professor Gilvando pode me dar uma força aí. A gente tem que improvisar algumas coisas, né? E nós encontramos esse catéter na endoscopia, que tinha um calibre razoável, e resolvemos passar esse catéter percutâneo, atravessar o fígado, descer pelo hepático e ir lá dentro do colédoco, passar pela lesão e resolvemos botar dentro do duodeno, quer dizer, vamos diminuir a pressão desse colédoco, abrir essa papila, porque a gente não encontra aqui no interior quem faça uma papilotomia endoscópica, porque essas lesões se beneficiam de papilotomia endoscópica, mas não tem como a gente arrumar isso aqui. O
paciente era relativamente grave, com detecção precoce da fístula, então essa foi a solução, e graças a Deus a solução dá certo. Mas eu acho que o que é importantíssimo da gente trazer esse caso é exatamente mostrar para uma plateia que eu sei que é muito grande de residentes que esse é um procedimento que tem uma curva de aprendizado muito grande e tem duas coisas importantes que a gente tem que chamar a atenção sempre. Primeiro, identificar precocemente a lesão e ser o pai da complicação. Quer dizer, você tem que abraçar a complicação como se ela fosse sua, mesmo sendo ou não. Ok? É perfeita a colocação do Dr. Nilson aí. A gente, apesar de estar no Rio de Janeiro, né, na região sudeste, considerada uma das mais ricas aí do Brasil, a gente tem muita dificuldade de conseguir colãs de ressonância, não conseguimos marcar, a gente não consegue CPRE, por mais contato que a gente tem com os serviços, a gente não consegue, só tem praticamente 2 serviços ou 3 no máximo, às vezes, que faz no Rio de Janeiro. Uma maioria estão o aparelho quebrado, você tem que entrar no C, transferir para hospitais de referência. A gente sabe que tem gente que opera, o Daniel aí, de vez em quando me socorre, aí sabe que é difícil. E às vezes a gente tem que ir com o paciente aqui agarrado, né, a família em cima, e a gente tem que improvisar mesmo, ver o que a gente tem em mãos para a gente poder... A gente, às vezes, retrocede 30 anos na medicina para a gente poder tentar resolver a solução do doente. Pode parecer assustadora nossas decisões, mas elas são súbitas por um caso que normalmente está nos estrangulando. Então, a gente tem que usar o que tem à mão para fazer o que é possível pelo paciente, né? Exatamente, professor. Parabéns aí pela apresentação. Com certeza, doutor Nilson. E só para colocar para os colegas, e os residentes estão vendo, a decisão de fazer uma drenagem, como o senhor fez, transpapilar, está substituindo uma CPRE que, ou o senhor não teria condição de fazer naquele momento, ou a paciente não teria nem condição clínica nem condição de fazer. Então, se a gente apresenta um caso... a CPRE disponível, foi uma solução brilhante para esse problema. Se eu me comunico com você pelo telefone dizendo que eu tenho uma paciente para fazer uma papilotomia, nesse caso, você provavelmente está fora da sua cidade, não pode me atender. Com certeza. Tem uma pergunta no chat ali, Marco, que é por que não foi a papilotomia bilodigestiva, considerando que a lesão foi tardia? Está no QIA. Porque a gente lê na literatura, provavelmente com o residente que perguntou isso, a gente lê na literatura que esses pacientes se beneficiam com papilotomia. Tá? Ou seja, a causa principal dessa fístula estar patente, está drenando quantidade enorme de bile, porque ela não está drenando lá pela papila. Tá? Isso é um mecanismo natural da papila. A papila tem lá uma pressão hidrostática que ela se abre e deixa a bile fluir lindamente. Só que tem que essa papila aí também está doente, está inflamada, está com infecção. Ela não está respondendo de maneira nenhuma àquela carga, aquela coluna de bile que está caindo sobre ela. Ela não abre de jeito nenhum. Então, a solução é abrir essa papila. E a solução encontrada foi passar o dreno. E se eu fizesse uma bile digestiva, eu teria que ligar esse colédoco, isolar o colédoco, fazer provavelmente uma término lateral com um alça jejunal, quer dizer, um abdômen que já está com infecção, está com peritonite, era uma anastomose de altíssimo risco. Né? E tanto que deu resultado, Quer dizer, eu abri a papila, simplesmente foi a decisão melhor para o paciente, menos invasiva, entre aspas, para o paciente, e deu certo. Eu acho que aí uma anastomose seria extremamente maléfica para o paciente nesse momento. Outra coisa, só complementando rapidinho, outra coisa interessante aí que o Dr. Nilson falou é que, primeiro, a gente realmente não tem condições, embora está no interior do Rio de Janeiro, a CPRE também, os residentes hoje, praticamente, a gente não sabe fazer papilotomia aberta, né? Aberta. Fico rezando para aparecer uma, né? Uma pergunta, só para tirar uma dúvida, claro. O senhor chegou a fazer uma duodenotomia para
para a introdução desse cateter pela papila ou foi guiando só pela... Só guiando, não precisou fazer, não. Graças a Deus que eu não precisei abrir o duodeno, né? Ótimo. Seria mais uma dor de cabeça no pós-operatório, né? Com certeza. Posso fazer uma pergunta? O catéter era bem rígido, sabe, Marco Antônio? O catéter me permitia isso. Era como se fosse um Nelaton ou um dreno de Kerr daqueles com bem rígidozinho. Então, deu para passar. Entendi perfeitamente. Pois não. Alguém quer fazer alguma... Cerqueira, vai lá. Então, eu queria fazer uma pergunta e depois um comentário. Professor Nilson, a paciente hoje, se eu entendi, ela está com catéter passando do 5 até o duodeno ou já foi tirado desse catéter? Já foi tirado o catéter, não acabou ainda. A apresentaçãozinha ainda tem mais um restinho ainda ali. Tá, então assim, só vou fazer alguns comentários. Eu acho que a sua colocação aí que desfazia esse procedimento, eu acho que foi extremamente importante, até porque tem residentes aqui. A sua colocação foi perfeita, né? O senhor improvisou, resolveu, porque o senhor tem experiência. Então, assim, parabéns, porque o senhor tem experiência e conseguiu resolver. E tinha o catéter na mão na hora ali e sabia fazer e sabe fazer a papilotomia transduodenal cirúrgica. Mas como tem residentes aqui e tem alguns serviços que não têm essa experiência toda, é importante lembrar que se tiver alguma lesão via biliar que foi descoberta no pós-operatório, como foi diagnosticado, se não tiver esses recursos técnicos e nem o material, lavar a cavidade, drenar com 1, 2 drenos subhepático ali, não mexer no colédoco, não mexer na lesão, até porque o senhor falou, né, sempre tem um coliperitone, sempre tem peritonite. É extremamente difícil você rafiar um colédoco, às vezes fino, que acaba estenosando, rasgando mais. Bidigestiva jamais tentar fazer, né? E sempre tentar prorrogar a cirurgia e, no mínimo, para 2, ideal 3 meses depois da lesão da via biliar. Professor, desculpe lhe interromper. Uhum. Acho até que uma ligadura de colédoco seria válida se não tivesse nada disso. Eu poderia ligar o colédoco na altura da lesão, para cima e para baixo, e esperar, entendeu? Talvez drenar percutâneo para o paciente não ficar muito ictérico nem com muita coceira, e depois fazer uma bile digestiva com mais segurança num colédoco dilatado ou numa via biliar bem dilatada. Talvez. Uma medida heróica, mas talvez para um abdômen todo inflamado e doente, né? Não, isso é importante. Drenar a ligadura de colédoco, eu fico preocupado. É o que o senhor falou, esse paciente tem que matar no peito e tem que ser seu, mesmo que não seja. É verdade. Porque o que acontece? Eu já recebi alguns pacientes pós-ligadura de colédoco que foi regulado, demorou 3 meses para chegar até o hospital e fez cirrose biliar secundária. Então, assim, isso tem que ficar importante. Como tem tudo pesando na balança entre risco e tem que pesar tudo isso, entendeu? Alexandre, já que você tocou no assunto, eu deixar isso para o finalzinho, mas não vamos perder o fio da meada. O gancho. Como você já colocou, a gente tem muito residente aqui acompanhando o procedimento e a lesão de via biliar é sempre um momento de estresse para qualquer equipe que está lidando com isso. Então, a gente pode entender que, só para você poder dar uma orientação rápida para os residentes. Daniel, quem quiser participar. A gente encontra a situação de lesão de via biliar em 2 cenários. O intraoperatório, você consegue perceber a lesão na hora, e aí você vai se comportar de um jeito. Ou no pós-operatório, como aconteceu nesse caso. E ele pode aparecer como coliperitônio, como aconteceu, ou com quadro de icterícia e estenose. São as 3 grandes situações. Queria que você rapidamente, você, Daniel, todos os participantes, colocasse, presidente, qual é a melhor conduta em cada um desses casos, só para a gente aproveitar esse assunto, que é muito importante para eles. Então, vamos lá. Esses 2 cenários são extremamente importantes. Eu tenho 2 lesões de via biliares e já fiz mais, 200, 300 transplantes em fígado e tive 2 lesões de vias biliares. Uma foi há 5 anos atrás. 3, 4 anos atrás, uma videolaparoscopia, a princípio fácil, e conovite, lesei a via biliar. Converti e fiz a bile digestiva. É um pouco mais difícil? É um pouco mais difícil fazer a bile digestiva, mas, porque assim, geralmente o colédoco é mais fino. Mas como a gente tem experiência, a equipe estava comigo também, até a Gabriela,
tem experiência com cirurgia de fígado, com transplante, a cirurgia foi tranquila, o paciente está bem, estou acompanhando, e esse paciente tem que ser acompanhado por longa data, tá? Não pode ir igual vesícula, não, tem que ficar ocupando 1, 2, 3, 4 anos, porque tem risco de estenose, porque o colédoco é fino. Então, esse é o primeiro cenário. Se você souber fazer, tiver segurança, tiver uma lupa para fazer a biodigestiva no primeiro momento, faça. Se não tem firmeza, não tem aquela experiência, não tem condição intraoperatória, porque ambiente hospitalar até às vezes é difícil, fecha o paciente, drena e encaminha para um serviço de referência. Isso é o protocolo do mundo inteiro. O segundo cenário é o cenário que é mais dramático, é que você... Só interromper você para ficar claro, drena transcisco, drena cavidade, drena os dois? Cavidade. Cavidade. Sempre cavidade. O ideal é sempre manipular menos a via biliar, porque vai ficar... Assim, a via biliar tem 2 ou 3 chances de você tratar ela, porque a cada vez que você opera a via biliar, ela tem 20% de estenose, fazendo a melhor técnica possível, sendo o melhor cirurgião. Isso é a frase do René Adam. Então, você tem 2 ou 3 chances de operar a via biliar, senão depois tem grande chance de estenose para a gente evoluir para a cirrose biliar secundária. Então, esse é o primeiro sinal. O segundo cenário foi o cenário que o paciente tem cólera peritóeo no pós-operatório, geralmente no 7º dia, no 10º dia. Esse é lavar e drenar, de preferência até com 2 drenos. Se tiver um serviço de CPRE disponível, fazer a papilotomia, que facilita o pós-operatório. E postergar a cirurgia o máximo possível. 2, 3 meses, porque geralmente é um paciente que acaba desnutrindo. Quando é seu paciente, você acompanha esse paciente de perto. Quando vem de fora, esse paciente vem muito desnutrido. Então, você vai fazer uma biodigestiva, lá, uma Y de Roux, jogar uma alça esclusa de Delgado. Então, é uma cirurgia de alto risco, como o professor Nilson falou. Então, o paciente tem que estar clinicamente melhor. Então, você tem que postergar 2, 3 meses, mas com a cavidade drenada. Depois, você entra na cirurgia com a equipe de experiência e faz uma biodigestiva, um Y de Roux. Geralmente, isso resolve e acompanhar o paciente por longo prazo, médio e longo prazo. Eu queria também chamar a atenção do seguinte, por isso que eu trouxe isso aqui para a gente discutir hoje, porque eu sei que tem muito residente nos escutando. Existem 2 coisas distintas, erro e dano. O erro já foi feito. A gente tem que corrigir o dano futuro para esse doente. Não é verdade? Porque isso aí pode ser horrível para a instituição, para o médico que provocou o dano. O erro pode acontecer, isso é normal. Erro é uma coisa que pode acontecer com cada um de nós em cada fase da vida que a gente tem. Eu já cometi, provavelmente todos nós já cometemos, mas o problema que eu disse, e o professor Alexandre falou muito bem, matar no peito, é verdade. Você tem que identificar precocemente a lesão e tratá-la como se fosse sua, mesmo que não seja, porque esse doente, o dano que esse erro pode causar a esse doente é muito grande para a instituição e para você. Hoje em dia, a judicialização dá no nosso pé a todo dia e a todo momento. Tem uma pergunta. Posso só fazer um comentário? Claro, Daniel. Lógico. Para finalizar, eu acho que até para os residentes, né? Eu acho que se você está no intraoperatório e tem a suspeita da lesão iatrogênica da via biliar, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que eu, quando já suspeitei que eu tivesse causado uma lesão, a primeira coisa foi chamar um outro cirurgião para ver com você. Alguma pessoa que você confie, se você está no seu serviço, que você chame uma outra pessoa para subir para ver, se você está no hospital privado que tem algum cirurgião que tenha uma experiência, que você tenha amizade, enfim, para dar uma opinião, para ver, porque a partir do momento que você começa a ficar tenso, fica nervoso, acaba que você vai mexer mais, a lesão que é uma coisa pequena pode se tornar uma coisa maior e mais difícil. Então, eu acho que essa segunda opinião no intraoperatório, se você tiver acesso, eu acho que isso já te dá uma segurança mesmo, pessoal, e às vezes você não está movido pela emoção em tomar a conduta naquela hora e aí uma pessoa mais calma vai te guiar nisso. Acho que isso faz uma diferença absurda. Fundamental. Da lesão, eu acho que o Luna me ajudou uma vez lá no servidor e subiu para ver, se não me engano. Enfim, eu acho que isso ajuda bastante. E com relação às 3 situações que você falou, né?
lesão identificada intraoperatório, mieloma ou estenose tardia, eu compartilho do Alexandre que é fazer o menos possível referencia para o centro de referência em cirurgia de fígado e via biliar. Quanto menos manipular qualquer lesão, eu acho que vai ser mais fácil e depois ser tratada num segundo tempo por um grupo que está feito a fazer as correções mais difíceis, né? Eu concordo. A única pergunta do ponto de vista técnico. Como é que o senhor acertou esse catéter transhepático aonde o senhor queria? Na via biliar? Você tinha alguma ultrassom intraoperatório? Nós temos o raio-x na sala, com contraste. Então, você fez o quê? Funcionou com uma agulhinha primeiro? Uma agulha primeiro e depois passei Foi injetando o próprio guia que tem nesse catéter, que é o MEI, que, inclusive, eu queria até conversar com eles, se tivesse endoscopista aí, para não fazer faltar isso mais no meu centro cirúrgico. A gente já usou o próprio guia da para furar o fígado hepático. Eu passei um guia para cima e depois através desse guia eu entrei com ele para baixo. Perfeito. Eu fui pelo colédoco em cima, saí lá fora e depois puxei pelo lado de cá. Aí no colédoco para baixo foi mera tentativa mesmo, porque ele era um catéterzinho rígido, eu fui forçando. Posso ter até rompido e provocado uma pequena fistuletazinha colédoco duodenal, mas foi bem, passou. Eu fiz o contraste no centro cirúrgico, estava dentro do duodeno e aí parei. Eu queria parabenizar o doutor Nilson aí pela brilhante apresentação, pela coragem de demonstrar o caso, né? Às vezes a gente não costuma compartilhar insucessos, né? Às vezes alguma coisa que às vezes deu errado, né? Assim, mas a condução foi perfeita e, mais uma vez, eu reitero aí a dificuldade que às vezes a gente tem para transferir para um lugar de referência e às vezes a gente tem que, principalmente no interior, tem que resolver. Concordo com o que o Alexandre falou, Daniel, a gente quando não tem experiência, tem muitos residentes, a gente tem que realmente lavar, drenar e realmente esperar, porque quanto mais mexe na via biliar, mais complicações tem, né? E quando você identifica a lesão, até porque você também precisa de lupa, né, para poder fazer essas anastomoses, o colédoco fino, né? Então, acho que a conduta principal mesmo é lavar, drenar e referenciar mesmo. E aí eu estou sempre alertando meus residentes, que eu tenho um grande amigo meu, que é inclusive o meu grande mentor, o professor Alfredo Guariche, que sempre me disse isso: Nilson, fala com esses residentes, a ignorância é a mãe da coragem. Né? É isso aí, doutor Nilson. Doutor Nilson e Paulo, eu entendi que tinha um restinho do caso a apresentar ainda, acho que o desfecho. Era só mostrar a ressonância final, isso, não é, Paulo? Por favor. Isso. Faz favor. Aqui, né? A gente parou na tomografia e, em seguida... Calma aí, já foi mostrado. E, em 60 dias de pós-operatório, ela retornou com uma colangio-ressonância contrastando toda a via biliar, sem sinais de travadamento e, por fim, contrastando também o duodeno. Isso aí já nos 60 dias de pós-operatório. Aí algumas considerações finais também. A terapêutica das lesões da via biliar após colecistectomia videolaparoscópica pode ser dividida em precoce e tardia. Estende-se por terapêutica precoce a que é instituída no mesmo tempo cirúrgico em que se deu a lesão. A colangiografia intraoperatória, ainda que não seja dotada de rotina, deve ser realizada ao menor sinal de dificuldade do manejo das vias biliares. Lacerações parciais da via biliar em qualquer segmento devem ser tratados, a princípio, com um dreno de Kerr. Secções totais ou ressecções com perda de até 10 milímetros da via biliar podem ser tratadas com anastomose término-terminal ou com hepático jejunostomia, dependendo da preferência e experiência do cirurgião, que foi exatamente o que a gente estava discutindo anteriormente. Lesões com perda de mais de 10 milímetros devem ser reparadas com hepático jejunostomia alta. Os pacientes com lesões identificadas em reoperações de urgência pós-operatório recente
devem ter suas condições infecciosas sanadas e a via biliar drenada, observando se o tratamento definitivo para uma outra abordagem, uma segunda abordagem. Conforme o paciente se apresente clinicamente, pode ser tentada a reoperação por videolaparoscopia. E a última consideração, fístulas bem orientadas decorrentes de vazamento do coto do ducto cístico e de ductos aberrantes têm boa resposta com a papilotomia endoscópica, como a gente viu no caso. A visão crítica de segurança proposta por Starbag é a técnica para a identificação dos elementos críticos do triângulo de Kalou durante a colecistectomia videolaparoscópica. Essa técnica é bem adotada em vários programas de ensino, com a proposta de reduzir realmente esse risco que temos de lesões das vias biliares. Muito obrigado. Obrigado a você, Paulo, e ao doutor Nilson pela apresentação. Daniel, Gilvando, todos os colegas Alexandre, todos os colegas que estão participando, querem fazer mais algum comentário? Não, mais alguma situação, por favor? De qualquer um dos três casos. Fique à vontade, que a gente já tem uns 5 minutinhos aqui, até o Luiz puxar minha orelha. Não, eu vou parabenizar todos aí pelas apresentações, pelos 3 serviços, muito bem orientados pelos 3 chefes aí, muito bem apresentados pelos residentes. E parabenizar o último caso, que eu acho que é extremamente importante, né? Trazer, como o professor Nilson falou, trazer o que acontece de verdade, que às vezes a gente não mostra, né? Então, a gente tem que mostrar para os residentes, até para eles entenderem que, às vezes, quando está difícil a cirurgia, tem que ter alguém entrando ali para ajudar, ou às vezes tem que mostrar o caminho, às vezes tem que fazer a cirurgia, porque às vezes não é tão fácil assim. E parabéns pela conduta, e eu acho que é só que eu repetir, né? Acompanhar essa paciente aí por médio, longo prazo, aí, sempre acompanhar essa paciente. Sim, mas muito bom o caso de todos. Parabéns. E obrigado aí pela organização, Marco, muito bem moderado, e Luiz pelo convite, Renato e a equipe toda aí. Eu queria agradecer ao Luiz, ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões, parabéns ao Dr. Marco Antônio, em estar revendo aqui colegas que fizeram parte da minha formação, principalmente o Dr. Alexandre, me ensinou muito, Daniel, parceiro aí de grandes dificuldades e responsável por grandes perdas da minha careca aqui, dos meus cabelos, e Luna também, quem aprendi muito, ver o serviço do Hospital dos Servidores aí em boas mãos, me enche de alegria de ver esses colegas crescendo aí. Ao doutor Nilson, agradeço aí pelo convite, por ter aceitado o convite, né, ter encarado essa missão aí juntos, né, de estar representando o interior do estado. Já estendi o convite para Volta Redonda, Barra Mansa, a gente tem a Luciana lá, Guimarães, e só agradecer a equipe do CREMERG, né, a Ângela aí pelo apoio, a Aninha, aos residentes aí, brilhante apresentação, e muito feliz mesmo. Só faltou mesmo aquele vinho e aquela cervejinha, um churrasco para a gente bater um papo juntos aí. E sejam bem-vindos ao interior, venham nos visitar aí de vez em quando. É isso que eu queria finalizar, agradecer muito, muito, muito ao CBC. Isso já foi tentado uma vez, mas o problema de locomoção para ir ao Rio de Janeiro e hospedagem, isso aí parece que não deu certo, como o Marco Antônio já citou, ou o professor citou no início da nossa mesa. Mas agora eu acho que a chance, eu acho que as coisas remotas vieram para ficar, principalmente para a gente discutir isso e interiorizar esses casos e saber que a gente existe. A gente trabalha aqui no interior com restrição, com pouco recurso, mas o nosso trabalho aqui é bom. Tá? E é botafoguense. Botafoguense. Já perceberam aí, né? Já. Botou de propósito aí no fundo, né? Então, eu acho que você é vascaíno, cara. Você é vascaíno, Cerqueira. Pô, mas Botafogo é meu irmão. Pô. Aí não tá então, tudo certo. Eu quero estender o convite a vocês para conhecerem o nosso serviço, a nossa unidade de serviço, todos aqui. Eu sei que todos nós ficamos muito felizes com esse convite do CBC. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece, doutor Nilson. Para finalizar, Marco, queria fazer uma homenagem aqui a um participante, mas que não é participante, é um eterno palestrante, um eterno chefe, que é o doutor Lutegard, que está presente, em nome lá dos servidores. Doutor Lutegard, doutor Lutegard, saudade demais. Agradecer a participação e a presença dele aqui na nossa reunião. Parabenizar aí ao Núcleo Central do CBC promovendo, eu acho que essa integralização dos serviços, eu acho que à medida que cada vez mais se estruture,
a gente consiga facilitar a comunicação e, eventualmente, essas soluções de casos difíceis comecem a ter uma porta, um caminho de direcionamento que facilite aí o desfecho em nome dos pacientes, né? Isso repercuta para o bem do paciente, né? E a gente sabe que o sistema não funciona, mas a comunicação interpessoal, às vezes, é muito útil para essas soluções. E, em último, parabenizar todos os apresentadores, os casos fantásticos. É uma pena, realmente. Eu gosto muito do acesso virtual, mas nada como, né, finalizar isso aqui e terminar ali no Plembeu tomando aquele shopping com os amigos depois, né? E com bom, certeza. Todos. Então, parabéns a todos os colegas, dos apresentadores, brilhantes casos. Obrigado pelo convite. Parabéns aos organizadores do Núcleo Central do CBC. Não foi possível, gostaria de comentar do último caso, mas acabou o tempo. Parabéns, muito obrigado. Final de semana maravilhoso para todos. Bom, eu que agradeço a todos os participantes, os palestrantes, debatedores que abriram mão de 2 horinhas do seu sábado para a gente poder ter essa discussão, que eu tenho certeza que engrandeceu a todos que participaram. Luiz, eu acho que eu posso dar a sessão por encerrada e passo para você aí as palavras finais. O Luiz pediu que eu fizesse esse encerramento para ele. Então, Luna, por favor. Então, agradecendo a todo mundo, obrigado. Rômulo, você foi o nosso peixe fora d'água hoje aqui, mas a sua participação foi muito bem-vinda. Sempre traz uma perspectiva diferente para o cirurgião, é importante essa complementação. Queria lembrar a todos que o CBC ele tem cada vez sido mais ativo nas buscas não só de educação continuada, mas como de defesa profissional. O CBC está fazendo muitas coisas novas, tem hoje um setor de defesa profissional bastante atuante. Recentemente teve um webinar que envolveu diversos deputados federais, diversas autoridades. O CBC tem uma cadeira permanente na MB, ou seja, é um grande veículo de comunicação e de representação das nossas necessidades e dos nossos anseios, né? E a forma da gente participar disso é chegando ao Colégio Brasileiro. Isso pode ser através você participar ativamente do Núcleo Central, entrar numa chapa, isso pode ser através dessas interações que a gente tem, mas, acima de tudo, das pessoas se associarem, né? A vida associativa é importante nessa representatividade. Então, o movimento que o CBC está fazendo, hoje a gente tem o IBDM, que é apoiado por diversas sociedades, que é uma tentativa de uma frente parlamentar da medicina. Uma das propostas é a adoção da CBHPM pelo SUS, não os valores, mas a codificação. Quem é chefe de serviço, quem lida com essa parte de pagamento de SUS, sabe que é um grande problema. O SUS não contempla a cirurgia laparoscópica, a gente recebe por cirurgias não laparoscópicas. Então, tem uma série de dificuldades que advêm daí. O primeiro passo, um dos passos importantes é esse. Então, tem várias tentativas que o CBC faz hoje a nível nacional e cada vez mais tentando atuar dentro do parlamento, que é o nosso campo de batalha maior, para tentar melhorar um pouquinho a vida da gente, que não está sendo fácil, né? A gente está vendo um desmonte do serviço público e o CBC está tentando atuar, claro que a passos curtos, mas hoje a gente está num lugar muito melhor do que estava há 5, 10 anos atrás. Então, é um convite a todos aqueles que se preocupam com a qualidade da medicina, com educação, com representatividade, é um convite a todos que se cheguem próximo ao CBC. Ele é um grande interlocutor dos cirurgiões, é uma das maiores associações médicas do Brasil, e eu acho que é importante que a gente chegue um pouquinho mais próximo, para a gente não ficar só debatendo via WhatsApp, a gente levar isso para os fóruns realmente decisórios, e o apoio de cada um de nós, mesmo que distante, ele é importante e mantém a capacidade de manutenção dessas estratégias. Queria chamar a atenção que, recentemente, o CBC fez uma parceria com a Berkeley. O nosso terceiro andar, o segundo andar do Centro de Convenções está inteiramente reformado. A Berkeley está alugando aquele espaço. A gente está com espaço para fazer cursos, esses cursos que todo mundo já conhece, para residentes e para cirurgiões, de sutura, de intubações, acessos vasculares, ultrassonografia para cirurgia, enfim, uma série de iniciativas novas. Então, convidar a todos aqueles que têm interesse, principalmente vocês que lidam na parte educacional,
A gente tem esse canal de contato lá agora, que vai ajudar muito na educação continuada aqui no Rio de Janeiro. Então, agradecer a todos, convidar a todos a chegarem. Vou agradecer nominalmente a Alexandre, Daniel, Gilvando, Dr. Nilson, Dr. Marcos Figueira, Dr. Romo, aos residentes Paulo, Lucas e a Ana. Muito obrigado por essa dedicação. Agradecer a todos os componentes do Núcleo Central que ainda estão aqui, o Hélio, o Fábio, ao Cremerge e a Ângela, que ajudou a organizar isso tudo. Muito obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos ao CBC, sejam todos bem-vindos às nossas sessões clínicas. Eu espero que todos participem e contribuam para esse movimento. A integração do CBC é um projeto e a gente está... por favor, mandem para a gente os contatos de vocês, a gente não tem acesso a todo mundo. Mandem para a gente esses contatos, que a gente vai buscar a participação de todos vocês. E sempre aqueles que tiverem alguma coisa a dizer, eventualmente a gente não sabe que vocês estão alguma coisa para mostrar. Entre em contato com a gente e fala, olha, eu tenho isso para mostrar, tenho uma oportunidade, qual a janela de oportunidade que a gente pode usar no CBC, e a gente vai trabalhar para que isso seja levado a toda a comunidade cirúrgica do Rio de Janeiro. Ok, pessoal? Então, muito obrigado, um bom sábado a todos e divirtam-se. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí. Abraço. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Abraço, Daniel. Abraço. Abraço a todos.